É outra coisa ainda, vocês não estão entendendo. Eu agora vejo ali, não, porque eu não sei, as pessoas daí pegam os meus filhos espirituais, roubaram os meus filhos espirituais, e aí, porque eventualmente havia a questão do risco nas pessoas, talvez é isso que eles estejam contabilizando, porque eles acham que é eventualmente uma armadilha. Só que é uma armadilha meio fake. Não que ela seja fake, o objetivo dela foi verdadeiro, eu poderia cair. Só que há relativizações. E a partir do momento que eu coloco nessa jogada e nessa armadilha o elemento da questão da proteção em meio a pecado e o elemento de que, por haver essa proteção, pode ser inclusive que Deus deseje, justamente colocar as pessoas, vamos dizer, ou ajudar as pessoas a partir das dificuldades e no meio do olho do furacão, e há a possibilidade dessa interpretação. Sim, você colocar, haver algum tipo de debate é algo que se permite, de certa forma, não só pela obediência, no caso minha, ou até nem das pessoas, se permite que haja algum nível de proteção. E então essa é a questão. Então não adianta simplesmente falar, porque seria mais ou menos, uma, entre aspas, uma armadilha que eu pensei, então no sentido assim, eles dizem que eventualmente eu deixei preso. Sim, se eu não faço a pregação eu deixo preso, mas se eu eventualmente faço a pregação e coloco em risco, eu também estaria errado. Essa é uma parte mais que eu coloquei, na verdade, essa parte do risco, né? Então, eu tenho isso. Então, seria supostamente uma armadilha, porque eles forçaram a questão da imagem pelo outro lado, que seria uma chantagem, não trabalhar com a questão do risco, eles trabalham com a questão da omissão de não falar informações importantes. E eles não estão nem aí em não levantar a questão, ou em deixar de atacar, no sentido de não atrapalhar a questão de eu falar que o que eu já falei isso desde 2021, pelo menos no canal. Eu falei, não, o Horus não pode causar ataque porque isso atrapalharia a fala dos mandamentos. Isso a culpa é deles, a culpa não é minha. Isso relativiza a questão da fala e tal. Só não relativiza a partir do momento que houver ali obediência, mas em eu possuindo alguma obediência grande, mesmo que não totalizante, eu já conseguiria pelo menos tentar garantir mais uma questão de proteção, uma questão protetiva que já poderia haver, que já poderia ser aplicada. E eu me permiti que a pregação fosse feita nessa circunstância também. Só que além disso, né, então nessa armadilha que eventualmente eles ajudaram a formatar, na minha visão erradamente, claro que eu tenho que, junto com isso, analisar a questão protetiva, e junto com isso eu tenho que analisar a questão de se haverá proteção mesmo em havendo uma obediência menor. Isso também era uma possibilidade, então por isso que eu tinha que levar em consideração isso no ministério. Então não adianta dizer não, porque roubaram meus filhos espirituais, porque eu colocaria as pessoas em risco. Não adianta dizer isso porque havia uma pressão sobre mim no sentido que eu deveria colocar as pessoas em risco, porque haveria proteção mesmo que eu não conseguisse fazer a proteção. Então havia a possibilidade de eu não conseguir fazer a proteção e Deus fazer. Agora, vai ter fé para isso? Vai ter fé para isso. Nós temos que analisar todas essas situações. Claro que eu fui tentar fazer uma garantia melhor com o meu comportamento. Mas justamente, eu talvez não devesse atrasar mais isso, uma vez que eu já tinha alguma garantia de que haveria proteção em meio ao pecado. Para mim e para os demais. Mas eu achava isso de alguma em parte, de certa forma, uma ilusão, mas poderia não ser. Inclusive com experiências próprias minhas. Eu tive experiências de não ter um comportamento perfeito e ser protegido. Mas se eu tenho essa experiência, quem sabe eu possa tentar reproduzir isso. Acho que isso sucessivamente não vai dar certo. Mas quem sabe agora, com um comportamento melhor, possa dar certo. Então é claro, não é só simplesmente dizer, não. Mas aqui o Alex vai verificar risco ou ele tem a obediência para proteger do risco. Não, porque eventualmente Deus pode fazer proteção. Deus pode fazer proteção também. E mesmo em meio ao pecado. E ali me usar como instrumento, mas isso também era uma pressão. A ponto de que se eu retorno e eventualmente não faço, pode ser que seja pecado e eu vou continuar sofrendo por causa disso. Porque seria pecado não acreditar que Deus vai proteger. Mesmo talvez ali em meio ao pecado. Mas era essa a questão, o cálculo era esse.
Por isso que eu tinha que... mas é um risco para as pessoas. Sim, mas talvez o risco seja desejado. E porque Deus, com algum risco e com algum escândalo, vai proteger depois, vai proteger no final. Mas isso também é uma possibilidade, isso já era contabilizado antes. Eu gosto disso, concordo com isso? Não, mas é o que eu falei. Eu não caí nessa armadilha. Eu não caí nessa armadilha, porque por mais que uma parte dela fui eu que não, bom, inventar não é a palavra direito, mas vamos colocar desse jeito. Então, fui eu que inventei ou trouxe essa parte para a questão. E daí eles aproveitaram isso para fazer armadilha, no sentido... Me parece que eles não estão sugerindo isso, eles só querem colocar as pessoas no pau mesmo, só para falar dos mandamentos. Eu falo, não, mas eu vou colocar as pessoas no pau com alguma garantia de proteção. No caso, é a proteção ali, em meio ao pecado, ou entre outras possibilidades, a proteção aos desamparados e tudo mais. Então, nesse sentido, né, nessa perspectiva, então, é isso que eu estou contabilizando. Então, nós temos que trabalhar com essa possibilidade. E isso abre a... Então, exatamente, se eventualmente eu tenho proteção em meio ao pecado, e mesmo que eu não demande necessariamente uma obediência tão grande, eu vou ter essa proteção, quem sabe aí que eu também possa arriscar nesse sentido. Então não há exceção. Não há exceção, mas não há perigo. Ou há risco menor. Melhor dizendo, há perigo, mas há um risco menor. Há perigo menor. Há perigo menor. Então, dá para fazer. Então são três situações aqui. Sim, eu não falo dos mandamentos porque eu tenho medo de risco. Tem que haver uma obediência para reduzir as possibilidades de dano derivados por risco. No entanto, Deus pode, por meio de algum risco, inclusive, conseguir fazer a proteção, evitando sofrimento ou após algum nível de sofrimento. Mas isso eu também tenho que levar em consideração. E talvez, se eu não fizer isso, justamente, então eu posso voltar para casa. Continuo sofrendo porque não estou acreditando que Deus vai fazer a proteção. E daí eu vou perder a oportunidade de resolver o problema. Mas isso também é uma possibilidade. Claro que eu ainda preferia observar para verificar se haveria risco ou não, o que eu não anulei. Eu não lembro de ter anulado essa ideia, não. Então, roubaram meus filhos espirituais. Não, mas era só por uma ideia inicial lá, talvez na questão da busca do templo, mas era mais vinculado a isso. Eu não acho que é vinculado a nada que tenha sido feito a depois, na verdade. Não foi e pela argumentação que machucou depois. Não porque... e que era errada, na verdade. Tanto que eu fiz inúmeras correções em relação a essa questão. Não adianta dizer que, não sei o que, aprendemos e não sei o que. Não, mas era fake. Era fake. A outra possibilidade de Deus querer proteger mesmo em meio ao pecado. Eu posso ter uma questão protetiva de que ou Deus vai proteger, ou eu mesmo vou conseguir fazer a questão do controle do escândalo, ou mesmo não há escândalo nenhum, ou mesmo vou verificar risco para impedir a minha própria pregação, para que eu deixe de fazer a pregação, mas todas as possibilidades válidas e que foram levantadas naquele momento. Então fica mais esse complemento do canal, acho que estão meio desvariando, porque eu acho que não é bem por aí o que vocês estão analisando. Se tentaram fazer, na minha visão, erradamente, esse binômio. Não, você deixou as pessoas presas, mas se você pregar, você está colocando as pessoas em risco? Não, mas talvez a vontade seja colocar em risco. E essa foi uma opinião depois vista em 2022. Eu nem estava trabalhando, pelo menos, muito com isso em 2021. Se estava. Então isso veio depois, então isso relativiza. Então não é bem uma armadilha que não deu muito certo, não é isso. E a questão do risco eu estabeleci, então eu sabia como funcionaria melhor. Quem usou isso não usou direito, porque ele trabalhou apenas com a hipótese. Não, ele não coloca em risco, então as pessoas vão ficar presas. É isso que vocês estão dizendo. Para vocês, as pessoas têm que ser colocadas em risco. Eu acho isso uma insanidade. Eu acho isso uma loucura. Se vocês gostam de encarar vocês e colocar os outros em risco, porque vocês vão ter proteção, e se acham os heróis que vão conseguir proteger todo mundo, bom, se vocês conseguem fazer isso, quando realmente dá certo, eu posso até aplaudir vocês. Vocês colocam outras pessoas em risco, mais porque vocês estão bancando a protegibilidade. Eu fiz isso com hipótese de relativização. Não é que eu seja um puto herói, mas é que tinha todo um cálculo a partir disso. E vocês não, vocês queriam colocar as pessoas, eu já falei isso no canal, vocês queriam colocar as pessoas em risco sem proteção. Eu não ia fazer desse jeito. Havia outras bases de pensamento no meu caso,
que justificavam e que levavam a outro pensamento. E que sim, me davam confiança, mesmo talvez em mais de um pecado que não seria talvez totalmente sucessivo, mas em mais de um pecado que eu poderia ter naquele momento e que garantiriam proteção também. Eu tinha argumento para isso. Eu podia arriscar nesse caso. Né? O que em 2000, aí que tá, ó, veja, em 2021 eu não podia fazer isso. E por que vocês me atacam no começo de 2022? Quando eu não tenho essa argumentação pronta. Então não tem sentido isso, tá ligado? Então, apenas esse complemento e valeu.